Olá, seja muito bem-vinda e bem-vindo ao videocast do São Paulo Mais, o programa que fala sobre o trabalho e a importância do controle externo do Tribunal de Contas do município de São Paulo nos gastos da cidade. A cada ano, um quarto do orçamento total da cidade de São Paulo vai para a educação. São mais de 25 bilhões de reais carimbados, ou seja, um dinheiro que deve ser obrigatoriamente destinado para essa área. Para falar sobre esse assunto, convidamos Fred Miller, auditor de controle externo e coordenador da área de educação do TCM-SP. Ele está no tribunal desde 2016 e atualmente é o responsável por educação, cultura, esporte e lazer, além de turismo. Fred, seja muito bem-vindo. Olá, Carol. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui podendo falar um pouquinho sobre a nossa atuação no TCM-SP. Prazer é nosso. Quando o assunto é educação, quais tópicos são analisados pelo TCM hoje? Bom, o tribunal ele avalia a aplicação de recursos públicos, né? Inclusive os recursos aplicados na educação. Se nós olharmos uma unidade escolar como uma unidade de prestação de serviço público, mais especificamente de educação, a gente vai ver ali vários insumos sendo aplicados. A gente tem a estrutura do prédio, a gente tem os professores, a gente tem o material escolar, a gente tem uniforme escolar, a merenda. Então, todos esses insumos, eles são financiados com recursos públicos. Então, logo, eles estão suscetíveis à avaliação do tribunal. Fred, o TCM de São Paulo participou recentemente de uma auditoria ordenada mobilizada pelos tribunais de contas de todo o país. Conta pra gente como foi essa força-tarefa. Interessante você ter citado isso. Essa operação, né, essa iniciativa, a Fiscalização Nacional, ela foi denominada Operação Educação. Então, foi uma fiscalização idealizada e promovida por duas entidades que representam o controle externo no Brasil, que são o IRB, né, que é o Instituto Rui Barbosa, e a Atricom, que é a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas. A ideia era que todos os 33 tribunais de contas realizassem uma mesma fiscalização, ou seja, era o mesmo procedimento, as mesmas questões, e ao mesmo tempo, né? Então, isso deu super certo. Realmente houve a adesão dos 33 tribunais e o Tribunal de Contas do município de São Paulo esteve presente e participou dela também. O enfoque dessa Operação Educação, da Ordenada Nacional, foi a infraestrutura das escolas. Quando a gente fala de infraestrutura, a gente, de maneira didática, vamos tentar imaginar uma escola, unidade escolar. É um prédio. Então, você tem escolas que têm prédios mais novos, outros prédios um pouco mais antigos, com um nível maior de infraestrutura e com um nível um pouco menor. A gente tem escolas que têm um nível de acessibilidade maior do que outras. Então, esse foi um ponto que a gente avaliou. A gente tem escolas que têm situações dos banheiros dos alunos um pouco mais modernos, outras não tão modernos assim, com banheiros para deficientes ou não. Então, todos esses pontos que eu estou citando de infraestrutura, eles estiveram presentes nessa operação ordenada nacional, nessa fiscalização, e foram verificados pelos tribunais de contas, né? É interessante destacar que os resultados dessa operação ordenada nacional, eles são públicos, né? Eles estão disponibilizados lá no site da Tricom e do IRB e podem ser acessados por qualquer cidadão. É bastante interessante ver essa iniciativa e esse produto gerado pela União dos Tribunais de Contas. Você pode dar um panorama pra gente das escolas municipais de São Paulo e como que a nossa cidade saiu nessa auditoria nacional? Muito bem. No Brasil, a gente tem realidades muito diferentes na área de educação. Tem escolas que têm uma situação um pouco precária e você tem realidades um pouco diferentes. Só para conceituar, a organização da Ordenada Nacional, eles fizeram uma classificação de todas as escolas do país em níveis de infraestrutura. E a ideia era pegar aqueles dois piores níveis de infraestrutura. Curiosamente, aqui no município de São Paulo, nós só tínhamos 3 unidades escolares que estavam no segundo pior nível de infraestrutura. Todas as demais eram do terceiro para cima, ou seja, a realidade da infraestrutura das escolas do município de São Paulo, ela é um pouco privilegiada em relação à média nacional. Então, é evidente que a infraestrutura, ela sempre está suscetível a melhorias, e nós identificamos vários pontos de melhoria. Mas, em linhas gerais, em nível de infraestrutura, São Paulo está numa boa situação. Que bom. E Fred, como costuma ser a visita do TCM às escolas? Vocês conversam com professores, alunos? É interessante essa pergunta. No trabalho de auditoria, uma das técnicas que a auditoria utiliza para a obtenção de informações são as entrevistas.
E sempre que possível, é muito vantajoso ouvir o público, diretamente o público atingido por aquele serviço prestado. Então, quando nós vamos a uma unidade escolar, a gente trabalha com educação, evidentemente sempre ali acompanhado da gestão da unidade escolar ou de alguém indicado por eles, a gente procura conversar com professores e às vezes com os alunos mesmo, sempre tentando intervir o mínimo possível no funcionamento da escola e evidentemente acompanhados. Mas é muito vantajoso ter essas impressões sobre os mais diversos componentes desse serviço público, como merenda escolar, uniforme escolar e tantas outras informações que a gente eventualmente identifica como importantes para a fiscalização. Você falou da merenda, né? E a merenda, que tipos de informações passam pela análise do tribunal? É, Aqui no município de São Paulo, as escolas elas têm vários serviços que são terceirizados, né? Limpeza, merenda, a segurança em muitos casos. Então, o serviço de merenda, ele é terceirizado, em sua grande maioria. Quando a gente vai avaliar a merenda, a gente vai avaliar a qualidade dos produtos que estão sendo oferecidos, né? Qualidade nutricional, composição nutricional, uma série de parâmetros que estão fixados nos contratos que foram firmados para o fornecimento dessa merenda. Então, quando a gente avalia a merenda, a gente avalia todos esses parâmetros que são objetivos e também um parâmetro subjetivo que é a avaliação dos alunos. Os alunos estão satisfeitos com aquela qualidade da merenda? Sim ou não? Isso é um fator importante para a gente. Fred, eu sei que tem uma história muito bacana de uma auditoria feita em 2016 em uma escola municipal da Brasilândia. Conta um pouquinho pra gente dessa experiência. É muito legal essa experiência, você ter tocado nesse assunto. Logo que eu ingressei no tribunal, em 2016, um dos primeiros trabalhos que eu realizei foi voltado para os serviços de limpeza, né, das escolas. Então, eu visitei diversas unidades escolares. E uma dessas escolas me chamou bastante atenção, que era uma escola que fica bem no extremo da Zona Norte, e que já naquela época, em 2016, eles tinham uma estrutura um pouco diferenciada. Diferenciada até para padrões privados, né? Dentro daquela unidade escolar, onde o gestor, o diretor, ele tinha uma atuação bastante engajada, ele conseguiu, com recursos públicos, criar dentro da escola um serviço de TV fechada, como se fosse um streaming da escola, né? Em que o professor, ele, ao entrar na sala de aula, se ele fosse dar, hipoteticamente, de História do Brasil, se ele fosse dar aula de Descobrimento do Brasil, ele conseguia ligar a televisão e tinha uma programação específica de História do Brasil para aquela aula. Então, assim, para uma realidade de escola pública, isso chamou bastante a minha atenção. Eu nunca tinha visto nada parecido. Nossa, muito legal. Fred, você tem uma compreensão bastante holística do ensino em escolas públicas. O que vocês levam em conta na hora de avaliar os indicadores de aprendizado em uma escola? Quando a gente olha, né, as escolas do município de São Paulo, e são centenas, né, só para você ter uma ideia, a rede municipal de ensino ela tem mais de 1 milhão de alunos. A gente procura entender por que às vezes existem discrepâncias entre o nível de desempenho de uma escola e outra. A experiência com a auditoria, e é interessante que se diga que em educação, quanto mais tempo você trabalha na matéria, mais você vai pegando bagagem e entendendo esses fatores, a gente percebe que há inúmeros fatores que mais ou menos acabam contribuindo para o desempenho da unidade escolar. Isso são informações de experiência de auditoria, não são dados que estão escritos em qualquer lugar ou pesquisas científicas. Existem até pesquisas científicas que falam sobre um ou outro ponto, mas aqui eu estou falando sobre a bagagem de auditoria. Então, a gente percebe que há vários desses fatores que contribuem para o desempenho escolar. Então, captar esses fatores e tentar colocar eles na nossa agenda de fiscalização é sempre um desafio que a gente tem tentado perseguir, né? A intenção é sempre corrigir discrepâncias, corrigir distorções. Por que duas unidades escolares que estão no mesmo bairro, que atendem o mesmo público, que recebem o mesmo nível de recursos, por que elas têm desempenhos tão diferentes? Por exemplo, a realidade social do público onde aquela escola está inserida. A gente identifica níveis de violência muito grande, insegurança, população em situação vulnerável, tudo isso influencia. Mas há outros fatores também, como, por exemplo, o nível de engajamento da gestão naquela unidade escolar,
rotatividade de professores, falta de professores, evidentemente, a composição do quadro. Enfim, há inúmeros fatores que acabam contribuindo mais ou menos para o nível de desempenho daquela unidade escolar, dos alunos e da unidade escolar. Então, uma das coisas que a gente tenta fazer com essa visão holística que você mesmo citou, é entender como a gente captar essas nossas impressões ou essas informações, transformar isso em dados objetivos e contribuir para que essas diferenças elas sejam atenuadas e até mesmo eliminadas. Então, é uma vontade que nós temos e que esperamos obter sucesso. Fred, e com qual frequência vocês desenvolvem essas pesquisas nas escolas? Bom, a gente tem uma agenda de trabalhos que ela é contínua, né? Então, nosso planejamento anual, a gente tem uma série de ações que já estão previstas e outras que surgem à medida que as demandas ocorrem, né, ao longo do exercício. Então, nós vamos fazer diversos tipos de trabalhos. Alguns trabalhos um pouco mais voltados para a parte pedagógica, outros trabalhos voltados mais para os recursos que são fornecidos aos alunos, como, por exemplo, merenda escolar, uniforme escolar, para aqueles serviços que fazem com que a unidade escolar continue funcionando, como limpeza, como segurança, a parte de infraestrutura também. Então, existem diversos trabalhos na nossa agenda que a gente vai realizando ao longo do exercício. Às vezes mais em algum ponto e menos no outro, isso depende muito daquilo que a gente identifica como relevante para aquele momento. Mas é um trabalho contínuo e ele dura o ano todo, aliás, está na agenda do tribunal permanentemente. Educação é um tema muito sensível, muito complexo, envolve muitos recursos, então, evidentemente, ele está na agenda do tribunal sempre. Fred, quanta coisa interessante e importante. Muito obrigada por compartilhar essas informações com a gente aqui no São Paulo Mais. Eu que agradeço, Carol. Foi um prazer estar aqui hoje conversando com você, falando sobre educação, né, que é um tema tão complexo, relevante, né, desafiador, né, e prazeroso ao mesmo tempo. Então, muito obrigado. Muito obrigada. Agradeço a você também que nos acompanhou até o final deste bate-papo. Te espero no próximo São Paulo Mais.